pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é um exercício que envolve uma série, conhecida como série telescópica. Característica interessante, quando você abre a série, ela gera um cancelamento de termos e se torna uma expressão mais simples. Por exemplo, essa série aqui, olha. Encontre uma fórmula para a enésima soma parcial da série e use-a para determinar se a série converge ou diverge. Encontre a soma. Perceba que é uma série, somatória de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. As somas parciais são somas de alguns termos dessa série. Por exemplo, posso ter uma soma parcial, a primeira soma parcial dessa série, a série S1, que é a soma de n igual a 1 até 1, ou seja, o próprio primeiro termo. O primeiro termo aqui seria 1 sobre 1. Lembra, n igual a 1, né? Somas parciais são somas de n termos, n igual a 1. 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 1, 1 sobre 2. Que na verdade S1, a primeira soma parcial, é o primeiro termo da série. A soma S2 seria a segunda soma parcial, é a soma de dois termos dessa série. Então nós temos o nosso primeiro termo, que é o nosso 1 sobre 1 menos 1 sobre 2, mais o nosso segundo termo. Segundo termo, botando n igual a 2 aqui, 1 sobre 2, 1 sobre 2 menos, 1 sobre 2 mais 1, 1 sobre 3. A soma parcial para n igual a 3, a soma dos três primeiros termos, vai ser igual a primeiro termo, 1 sobre 1, menos 1 sobre 2, mais segundo termo, 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, mais o terceiro termo, que é n igual a 3, 1 sobre 3, 1 sobre 3, menos, menos 1 sobre 3 mais 1, 1 sobre 4. 1 sobre 4. E aqui já dá para perceber por que essa série é chamada de série telescópica. Você vai abrir, é como se fosse um telescópio de pirata, uma luneta que você abre a série, e ao mesmo tempo você pode fechar a série. Nesse caso aqui fica bem claro que essa soma aqui, na verdade, ela é igual a 1 sobre 1, 1, menos meio, mais meio, menos meio, mais com menos, menos 1 terço, mais 1 terço, menos 1 quarto. Olha o que acontece com uma série desse tipo. Mais meio, todos os termos aqui do meio, eles vão desaparecer, ou seja, é uma série telescópica. Você abriu a série e agora vai fechar essa série. 1 menos 1 quarto, 1 menos 1 quarto, 4 vezes 1 4 menos 1 3, 3 quartos. E agora nós vamos usar esse raciocínio por uma soma de n termos. Perceba que se eu tiver n termos, ou a soma de n termos dessa série, a soma de n termos dessa série vai ser o seu primeiro termo, 1 sobre 1, menos 1 sobre 2, o primeiro termo da série, mais 1 sobre 2 menos 1 sobre 3, que é o segundo termo da série, mais 1 sobre 3 menos 1 sobre 4, mais, assim por diante, até o nosso enésimo termo.
Lembra que um termo de ordem n é a própria expressão aqui do nosso enésimo termo, é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Que vai ser igual a... Perceba que o desenvolvimento dessa continha, mesmo caso que acontece aqui, isso aqui vai ser igual a 1 menos meio mais meio menos 1/3 mais 1/3 menos... e assim por diante. Perceba que você vai chegar até um termo, né, que seria o termo anterior a esse. O termo de ordem, isso aqui é o nosso termo de ordem n, o anterior a ele seria o termo de ordem n menos 1, né? Então, mais 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. Então, esse termo aqui é o termo de ordem n menos 1. Então, substitui o n aqui por n menos 1, que é o de ordem anterior a n menos 1 mais 1. Mais o último termo, né? Que é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Então, o que acontece com uma soma desse tipo? Que nós já vimos, todos os termos do meio eles vão desaparecer, né? Inclusive esses penúltimos aqui, até o penúltimo, e vai sobrar só o primeiro e o último termo. Então, essa soma, na verdade, né, essa soma, vou colocar ela aqui, ó, a soma de n termos desta série é igual a 1 menos 1 sobre n mais 1. Então, isso que responde à nossa primeira questão, né? Encontre uma fórmula para a enésima soma parcial da série. Então, nós temos aqui a fórmulazinha para a nossa enésima soma parcial da série. E use-a para determinar se a série converge ou diverge. Como é que eu vou fazer isso? Bem, a série é uma soma infinita. E o que eu sei que a soma é 1 menos a última parcela dessa soma. Então, eu vou fazer o n tender a infinito, né? Fazendo n tender a infinito, nesse caso aqui, e verificar o valor limite dessa expressão, que vai ser o valor limite dessa soma de n termos, quando n tender a infinito. Então, resolver agora essa expressãozinha aqui, ó, o limite, quando n tender a infinito, da soma Sn, que vai ser igual ao limite, quando n tender a infinito, de 1 menos 1 sobre n mais 1, que vai ser igual, né? Agora vamos verificar aí qual vai ser o valor desse limite, né? Perceba que aqui, ó, nós temos uma expressão que tende a infinito, e nós sabemos pelas regrinhas, né, de limites, quando eu tenho um número dividido por mais ou menos infinito, o valor desse limite é 0. Então, esse limite, na verdade, ele é 1 menos 0, que é igual a 1. Bem, como a soma tem um valor limite, então isso quer dizer que a nossa série é uma série convergente. Ela converge para o valor limite. E o valor limite dessa soma, né? O valor limite dessa soma é igual a 1. Então nós temos aí uma série, né? Uma fórmula para a enésima soma parcial dessa série. Então a soma de n termos dessa série, como ela é uma série telescópica, né? Série telescópica teria esse formato: você abre a série, gera um cancelamento e fecha a série. Ao fechar a série, o que nós temos? Nós temos essa soma. Então essa aqui é a fórmula da soma dos n termos. E usando essa formulazinha, eu faço n tender a infinito, que aí eu vou ter a soma de infinitos termos, e o valor desse limite, usando as regrinhas de limite, é igual a 1. Então o valor dessa série, né, dessa soma infinita, é igual a 1. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, deixe um like e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.